de dois bicos. O Giovanni está dizendo, coloca uma câmera, ele mandou, acho que é um modelo aqui, se não me engano, ela é específica para isso e discreta. E eu não sei se você já percebeu, tem uma câmera que vai em cima do vidro, ela filma para frente e para trás. Ela tem, eu acho que ela conecta via wireless, um outro ponto que o senhor coloca no vidro de trás. Isso. Então Sim. ela filma junto à frente e à traseira do carro, isso é perfeito. É. Porque a batida pode vir de frente para mim. Se estiver correto, não há muito o que reclamar. Então, né? e não é os Tesla que filmam tudo à volta agora? Como é que é? Esses carros estão ilegais, está tudo ilegal. Exatamente, o Tesla. Um dia desse eu vi aquele modelo X que custa 120 mil euros. Eu gosto muito desse carro, eu vou lá ver aquele carro, ele é muito bonito. É encostado, que eu cheguei perto dele, ele estava com aquele modo de segurança ligado. Começa logo a acender as luzes. Tudo por dentro, já ligou aquele ecrã gigantesco e já começou a filmar. Eu falei, pô, eu queria tanto ver o carro. Olha, eu queria agradecer o Nuno Pimenta, mandou 3 euros aqui de superchat. Olha, muito obrigado, muito obrigado. Toda ajuda é muito bem-vinda, Nuno. Muito obrigado. É merecido. Parabéns pelo teu programa, é um excelente contributo. Eu, quando o Vitor Soares me falou, e aquilo é quanto tempo? Aquilo é um bocado de tempo e tal. Pronto, mas é assim, estamos aqui a conversar descontraídamente. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quer, desliga. Ninguém é obrigado a estar aqui. Pois é. É o que eu falei com o Vitor. Aqui é um podcast, não é uma entrevista. Nós não temos 10 perguntas e acabou. Pode durar 10 minutos, pode durar quantas horas for. No caso do Vitor, ele sentou aqui e disse, olha, se puder, tem mais ou menos 1h30, 1h40. Eu falei, Vitor, é o que dá, deu. Não tem tempo. 4 horas ele está, mas já acabou e ficou 4 horas. Não, eu quando ouvi, só ouvi o último, eu ouvi parcialmente, por 3 vezes. Achei valioso o contributo. Aliás, eu também, como sabia que viria a seguir, seria o freguês seguinte, então tive mais curiosidade. Mas pronto, está bom. Tá bom. Enquanto houver matéria para partilharmos uns com os outros, é porque estamos a ser úteis para alguém, né? Pois é. O Carlos, o filho está dizendo, os clientes, quando pedem uma viagem TVDE, já aceitam a partilha dos dados e está disponível os termos e condições das aplicações. Verdade. Pois é. O Paulo Couveiro tem os espelhos com os 2 sistemas, frente e trás, para filmar para frente e para trás. Né? Sim. Também é verdade. O Sunset está dizendo, acha que a Uber não aceita que filme dentro do carro. Sim, ao Nuno. Eu sei quem é o Nuno agora. Ok. É porque no grupo ele estava não tinha um sobrenome. Ele é lá de... Ele sugeriu, antes do Vitor, ele sugeriu você. E quando ele mandei a primeira mensagem, foi por sugestão do Nuno. Nuno, qual é o apelido dele? Nuno Pimenta. Não conheço. Ok. Olá, Nuno. É um prazer, a gente há de se encontrar por aí. Pois é, ele é lá das faculdades, como é que chama lá? Das universidades. Sim. A terra das universidades, eu esqueci agora. Coimbra. Coimbra. Ele é de Coimbra. Exato. Estás longe, pá. Tá ok. Pois é, mas ele foi convidado para estar aqui e o dia que ele vier em Lisboa, teria um prazer imenso de recebê-lo aqui. Ele mandou aqui, mas eu já tinha lembrado, Coimbra. Ele também trabalhava lá como TVDE, mas lá o movimento é muito... Para se viver de TVDE não dá em Coimbra. Pois, eu tenho lá um amigo também que veio cá, que é o Luís Miguel, veio cá ver como é que nós funcionávamos aqui. Sei que ele faz algum trabalho, espero que corra bem. Espero. Pois é, aqui ó, o rapaz está aqui no chat e até me mandou aqui o modelo da câmera, que vai para frente e vai para trás. Já mostrei aqui, ó. Ele tem ela, ele usa essa na viatura dele. Sim, boa. E dentro do possível, está protegido, né? Dentro do que for possível. Sim. Desde que o objetivo não seja essa gente que anda aí a acusar os motoristas de pôr gás e de acelerar e tem conversas de assédio, isso só seria útil como... Olha, já nem questionavam isso, já nem faziam essas acusações, não é? É verdade. Mesmo motorista, passageiros, às vezes, embriagados, o comportamento mudava logo. Aliás, o comportamento dos passageiros mudou muito quando eles souberam, de alguns, claro, de que já não são avaliados.
Pá, Exatamente. o passageiro era um passageiro fino, pá, era um passageiro educado. Alguns cometiam os seus dislates e disparates e diziam coisas que não deviam. Olha, houve umas miúdas do Norte, estas foi aquelas que eu pus na rua. Eu saí do Parque das Nações em direção a uma discoteca ali no cais do Cedré, exatamente. E vim por dentro. Na altura até nem tinha muita experiência. Eu, outra no inglês muito badalhoco, só estava a picar a titular da viagem, a acusar-me de que eu estava a roubar, fazer um caminho mais longo para, propositadamente, e na altura as viagens eram pagas pela distância percorrida, não é? Isso agora é que mudou para valor fixo. E eu tive que as pôr na rua, pá, ali na Avenida de Ceuta, e olha, e só não entrei na rua para as levar à polícia ali no Calvário, porque a Uber ainda não estava legal. Era lá que eu as ia deixar. Se eu fosse lá, arrumar era outro problema. Exatamente, é que eu não sabia o agente que iria iria estar ali. Pá, já que vieste aqui, estou a tratar de 2 assuntos. Né? Mas é que vontade me deu. Pá, se eu pudesse, eu largava estas fulanas e pulas, e cancelei a viagem, fechei a viagem, e pulas na rua, chamaram outro. Já não dá para aguentar. É porque irritam-nos de tal maneira que não se apercebem que estão a pôr em causa a sua própria segurança. Não é? Hoje em dia... com os estímulos negativos que eles estão a provocar no motorista. Pois é. Hoje em dia, ainda quem me pergunte, fala, o senhor está dando volta para ficar mais caro? Hoje em dia, quem pergunte isso, você fala, olha, a senhora já pagou a corrida, já sabe quanto deu, não sabe? Sei. Pois é, eu posso ir lá em Fátima e voltar. Não muda nada. Só vai mudar o tempo. Exatamente. O tempo, mas aí é cêntimos, não faz diferença. É assim, quando é viagens superior a 15 minutos, vou sempre consultar as alternativas do Waze. Eu não quero saber se o passageiro, se não está igual àquilo que o passageiro tem. Porque às vezes, só para entrar numa autoestrada, faz-nos andar para trás para entrar. E faz-nos andar para trás outra vez para entregar. Se a gente não tivesse atenção, a gente é extraordinariamente prejudicado. Eu percebo que o ser humano gosta de rotina. E quando o ser humano tem rotina, ele acha que a rotina do outro é sempre ruim, a dele é melhor. Isso. E eu percebi que quando a pessoa fala, olha, tem um caminho que é menor, eu sei que vai dar uns 5 km acima. Nunca é menor, porque o GPS calcula um centímetro. Se uma rua ali for 5 km e a outra for 4 km 900 metros, ele vai me indicar 4,900 metros. Isso. Sim. Se o GPS não me indicou o tal caminho que é o melhor de todos, é porque ele não é curto. O Waze calcula-te pelo tempo. Não é? Depende. Prioriza o tempo. O senhor pode colocar tempo ou distância. Mas eu não me importo de ir atrás do passageiro, porque a gente também calcula um bocadinho onde é que a gente está e tem algum sentido de orientação. O passageiro gosta mais de ir para ali. Uma vez houve um embolo que me irritou tanto. Eu vi o centro comercial do Rio Sul a ser construído. Aquilo, antes de ser construído, era um parque de elétricos velhos que a Câmara de Lisboa teve a infelicidade de mandar para secata, que aquilo era uma relíquia. Um americano veio comprar aquilo, levou aquilo para a América. Eu vi aquilo nascer. Se eu vivo ali, não sei qual é o sítio que é melhor, se é por cima, se é por baixo. É verdade também. Olha, o Carlos Manuel Rufino está dizendo, só uma sugestão para o Jorge. Podia fazer algumas entrevistas por videochamada, que daí eu consigo atender a pessoa à distância. Ô Carlos, está quase a existir essa possibilidade. Eu já fiz no meu canal, tem várias entrevistas assim. É só porque o podcast, nesse momento, traz essa da pessoa ver as duas pessoas ao mesmo tempo. Uhum. Passa essa sensação de conversa. Uma videochamada é quase impossível passar 4 horas conversando, fica cansativo. É verdade, sim. Aqui o tempo praticamente não passa, a gente está como se estivesse sentado num café a conversar. Então, vamos a conversar sobre TVZ, que a gente gosta muito, então. Exato. E da Uber ainda gostamos mais, eu especialmente. Pois é, eu não posso dizer nada porque eu trabalho muito bem com ela. Então, eu estou a pensar nessa possibilidade. O meu canal tem várias conversas assim à distância. E imagino que em um certo momento vai se enquadrar novamente. O Nuno Pimenta de Coimbra diz que já utilizou dessas câmeras que o outro colega referiu e nunca nenhum cliente queixou. Ela é discreta, mas não é invisível.
Uhum. Pois é, ele diz que sabe que no Brasil é possível e a Uber informa. Porque dentro da aplicação da Uber, igual as pessoas põem lá e aceitam o Saver, Uhum. lá também tem câmera no carro, você também marca o quadradinho. Ok. Na hora que a pessoa chama. Eu não sabia disso, mas assim, há tanta coisa que pode ser melhorada e as aplicações comportam isso com a maior das facilidades. É uma linha de programação e está feito. Não tem aí para dizer se o motorista você é surdo. Não tem se é cego, não é? Mas pelo menos se é surdo para informar os passageiros. Tem mais uma. Estou a utilizar a câmara, não é? Não sou surdo, mas utilizo câmara. Pronto. E o passageiro era informado. Tem Interessante. um autocolante também, como aquele do cigarro, do tabaco, Yeah. que se cola no vidro lateral. Quando a pessoa entra, ela vê ali também que essa viatura tem a câmera ou é vídeo. Exatamente. Exatamente. Porque o que não pode é ser pego na surpresa. A pessoa tem que saber que está sendo filmado. Não sei o porquê, né? Mas tem que saber. Mas eu, de facto, não estou a filmar passageiros. É a proteção do carro, né? Infelizmente, não é a do motorista. Né? Yeah. E o que mais nós podemos falar que o senhor trouxe para que a gente falasse? Porque acabou que a gente desvirtuou demais da conversa e nos perdemos. Eu sei que o senhor trouxe algum material e muito dele nós já falamos desse material. Sim, nós já falámos de quase tudo, basicamente. É só dizer que talvez as conversas vão se puxando umas às outras. Não estamos aqui no interesse do nosso umbigo, não é? Porque de repente a Uber resolveu chatear motoristas e inocentes. Não, nós estamos também no interesse de todos. Queremos que haja maior segurança, queremos que haja maior respeito de parte a parte. Olha, e infelizmente nós não deveríamos ter tantas queixas de passageiros, porque queremos prestar um melhor serviço a todos. Olha, por exemplo, uma que eu aprendi, às vezes há coisas que eu em Benfica, no mesmo sítio onde tive que pôr a outra fora do carro, recolhi um passageiro no carro, do lado de dentro, e eu arranquei. Do lado esquerdo, começam-me a bater no carro, estava a entrar outro passageiro, aquilo não era sítio para entrar, não é? Mas eu podia ter causado ali um acidente a um passageiro. A gente está preocupado com o trânsito, não é? Ali não é, em frente à estação de Benfica, não é o melhor sítio para, como muitos, não é? Para recolher passageiros. Aprendi uma coisa: não vou mais iniciar uma viagem sem pedir permissão ao passageiro. Podemos seguir? Foi uma coisa que eu aprendi. E uma vez nas Amoreiras, no sítio mais comum, na Avenida Eduardo Pacheco, né, quem vem... Seja, peguei uma passageira... Na rua de cima... entra uma passageira que me diz o seguinte, logo, nunca tinha-me apercebido daquilo que você acabou de me dizer. E depois explicou uma história, é que uma vez fui atropelada pelo motorista. O motorista atrapalhado, porque a gente tem montes de coisas para olhar à nossa volta, não é? Arrancou sem se ter... Ele, por alguma razão, demorou-se a entrar, acabou por lhe pisar um pé. Não foi grave. Já sei de uma situação que aconteceu e sabemos, não é? Veio para a comunicação social, uma situação grave. E ela reconheceu a minha tática. Eu só arranco quando o passageiro me dá ordem para seguir. Aí indiretamente estou-lhe a dar indicações, já pôs o cinto, já está confortável, está tudo ok, então vamos seguir em frente. Por um acaso, você ao dizer isso, eu percebi que eu sempre pergunto, podemos ir? Podemos ir? Eu sempre pergunto, podemos ir? Podemos ir? Também é uma forma, mas aí foi mesmo automática, não foi algo pensado. Sempre que a pessoa senta e escuta a porta bater, eu viro para trás e falei, podemos? E vamos, geralmente assim. E aquilo, deu ruim, a pessoa tá a me xingar antes de entrar, ou então começou aquela sessão de ofensa por mensagem antes de eu chegar, essa corrida não vai acontecer. Isso. Não vai acontecer. Infelizmente não pode acontecer. Não pode acontecer, porque o show de ofensa já começou antes de me ver. Imagina depois que entrar no meu carro, então. Exatamente. E não acontece, essa viagem não acontece. E você dizer da porta, esses dias eu estava parado esperando chamada no Caixa Sodré ali,
E aconteceu isso, eram 3 pessoas atrás, na hora que a segunda entrou, o motorista pôs primeiro e foi embora. Daí eu só via a moça agarrada à porta, ela gritar, e ele pediu desculpa, ainda bem que não machucou, ela só assustou, foi para dentro do carro e foi embora também. Epá, a coisa que mais me aterroriza, o que é que mais te preocupa? Vou-te perguntar, agora sou eu o entrevistador, agora quem manda aqui sou eu. O que é que te mais te preocupa quando andas na estrada? Qual é a tua preocupação? Depende. Eu tenho muito receio em carregar, por exemplo, pessoas que eu não conheço e acontecer alguma coisa e por algum motivo eu ser o culpado de alguma coisa na família de alguém. Eu tenho muito receio disso. Sim. Esse é meu maior medo, assim, mesmo que indiretamente, por exemplo, eu estou no carro, vem alguém na contramão e bate no meu carro e acontece alguma coisa com o passageiro e por mais que não seja eu o cara que causou, aquela família está destruída para sempre, eles vão lembrar do motorista daquele carro. Eu tenho esse receio assim de entrar para a história da família de alguém dessa maneira. Olha, o meu maior temor, aquilo que mais me atemoriza é idêntico ao teu, mas é fora, do lado de fora do carro, é as passadeiras. As passadeiras. As passadeiras aterrorizam-me. As pessoas entram na passadeira sem olhar. As pessoas entram na passadeira achando que estão a atravessar dentro de um carro blindado, que nada as vai atingir. Temos tantos fatores de distração, ou é o ângulo, ou é a longarina, ou é o sol, não é? Que às vezes a gente não vê, o encadeamento de um outro carro, o excesso de está trânsito. A chover, é a moto que passa a acelerar os trotinetes. Por nós, as trotinetes. Epá, tanta coisa nos preocupa. E os passageiros e os peões não têm preocupação nenhuma a atravessar uma estrada, quando o código diz que eles devem se certificar que... Eu ia dizer isso agora. Uma vez um indivíduo com uma criança nas costas vai para cima da passadeira sem se certificar se o motorista o referenciou. Como é que pode dizer... Desculpa utilizar aqui uma palavra. Como é que pode haver gente tão estúpida? Relativamente o desconhecimento da lei. À sua vida pessoal. É o desconhecimento. Mas não precisas de lei nenhuma para cuidar da tua segurança pessoal. Nós que andamos muito, fazemos muitas corridas, acaba que sempre que alguém puxa um assunto, parece até a gente está inventando, mas não, eu já passei por isso também. Uma senhora estava de costa para mim, eu indo sentido para lá, e ela também. Na hora que ela chegou na passadeira, ela só virou e foi. Isso. Ela nem olhou se vinha carro. Aí eu consegui frear. Já me fizeram isso. Eu consegui frear sem problema algum, porque eu não ando a correr. Eu estava com o cliente. A cliente ainda achou um absurdo o que ela fez. E ela foi lá na janela e falou: o senhor não conhece a lei? Que eu tenho direito na passadeira? E naquele momento eu não realmente tinha desconhecimento. E eu fui procurar a lei para ler. É verdade, ela tem direito. Desde que ela olhe e calcule se aquele carro tem tempo de parar. Exatamente. Porque se ela entrar na minha frente, sendo passadeiro ou não, e eu não tiver tempo de reação, é ela a culpada. Só que adianta eu, depois de machucar alguém, correr atrás disso? Se essa pessoa ficar ali no chão, se não tiveres um vídeo, como é que safas? Exatamente. Foi a passadeira. Uma vez no Barreiro, uma senhora tropeçou ela própria na passadeira e eu estava parado. Imagina que aquela pessoa ficava ali no chão e me acusava. Isso é um grande problema. É a mesma coisa da batida. Se não tivesse a sua filmagem, era o seu carro a bater na traseira de alguém. Não foi? E a passadeira é mais ou menos a mesma coisa. Se você não tiver como provar, ela vai falar: não, eu olhei, você vinha distante. E ela nem olhou para trás. Se o meu carro fosse um autocarro ou um caminhão, tinha passado em cima dela, porque não dá tempo de frear, não dá tempo de parar. Já uma vez um jovem também me fez isso. Ele ia caminhar à minha direita, ambos na mesma direção. Ele de repente, ele nem olha. Só entra na passadeira e fez de propósito. Pronto, depois também me fez assim um gesto simpático. Porque ele... Viraram 2 amigos. Pois é, isso nem é a primeira vez. Mesma coisa. Só que nesse outro caso, era um senhor com uma filha, com a mão, e ele estava do outro lado. Quando ele quis passar, eu já estava tipo a 3 metros da passadeira. É bem visível que não dava para que fosse eu a parar. E ele só foi. Eu que me viro para frear. E ele com a filhinha, devia ter uns 4 anos assim, que ele bem pequenininha, na mão. Vê se um pai, por ele achar que está certo,
O problema é, uma coisa que eu percebi aqui em Portugal, eu posso estar super errado, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas aqui eu percebi que se bate por querer nos carros. Como todos têm seguro. Sim. No Brasil não é obrigado a ter seguro, então todo mundo protege o carro igual se fosse a esposa, sabe assim? Todo mundo segura o carro no colo com medo de encostar um no outro, porque o seguro não é obrigatório. Vai que você bate um carro que não tem seguro, o prejuízo é seu, a pessoa não tem condição de pagar, você vai fazer o quê? Mas aqui, como todos têm seguro, às vezes a pessoa deixa bater, que é só para você pagar, para você ver que você estava errado. Aqui eu já percebi que se bate por querer. Há pessoas que têm esse mau caráter, sem dúvida, e às vezes pessoas que dominam bem os sinais de que têm prioridade ou não têm, e às vezes nós podemos ter a infelicidade de não ter olhado de forma correta os sinais de trânsito, mas afinal nós queremos estragar o nosso carro de propósito e dizer assim, eu perdi o meu carro, mas eu tinha razão, ou então, eu vim parar ao hospital, mas não interessa, foi numa passadeira. É assim? Eu falo é assim que as pessoas encaram a vida? Quando acontecem essas coisas com o cliente, eu falo, é péssimo você bater o carro mesmo que certo. Exatamente. É péssimo você ser atropelado mesmo que certo. Eu não tenho essa vontade de estar certo numa batida. A minha vontade é não estar no meio da batida. Pois é, a Fernanda Lacerda... Eu não quero ter razão, eu não quero é bater. Eu não quero ter razão, quero ter pão. Pronto. Eu quero ter lá em casa a mesinha cheia, tá ótimo. A Fernanda Lacerda está dizendo, eu tenho medo de atropelar alguém em passadeiras, porque às vezes os peões vão de uma vez sem olhar. E às vezes está até de costas, igual aconteceu com... Isso, e no caso de Dré, quando não estão de costas a conversar na galhofa, alguém dá um empurrão, ou desce o passeio, que aquilo é apertada, a Rua da Alegria, não é? Do Alecrim, a Rua do Alecrim. Alegria é a Praça da Alegria. É a Praça da Alegria. Quantas pessoas eu não evitei já atropelar ali? Estão de costas, estão a conversar, de repente desce. Ali do lado da igreja dos italianos, ali fica bem fininho, né? Estreito. E a conversa, sentado no meio-fio, com a perna debaixo das rodas, não quero nem saber. Ela tá feliz, né? Tem um lugar, eu não vou saber explicar, mas é lá na Tapada das Mercês. É uma rua escondida, só de peões. Essa rua dá numa passadeira e tem umas árvores. Ou seja, a pessoa desce de bicicleta e já entra na passadeira. E lá eu já tive assim, quase por dar ruim por isso. Porque você está passando a noite, a pessoa sai de trás de uma árvore, que ela já vem de velocidade de uma rua e só entra na passadeira. De bicicleta, de skate, de trotinete. A trotinete, uns 6 meses atrás, era horrível. Parecia que tinha triplo de trotinete que tem hoje em Lisboa. Não sei o que eles fizeram nas trotinetes. Mas diminuiu bastante. Diminuiu. Passou a haver regras, puseram limites. A regra... mas eu já vi um peão em cima de uma trotinete a atravessar a passadeira em velocidade e a implicar com um carro porque não o deixou passar. A trotinete que tem um serviço mais caro do que o nosso. É verdade. O pessoal queixa-se diz, andei de trotinete, convosco é mais barato. Se paga melhor e você ainda conduz o carro, ou seja, eu estou a conduzir o meu carro para você e você paga pouco. Você pega um veículo que você conduz e ainda paga mais caro. E quando já viste cair de trotinete? Eu já vi muito. É com os cotovelos, com o olho... a sair sangue, que você fala, meu Deus. Eles andam de trotinete, eu nem sei como. A trotinete sobe o passeio, a trotinete fica por cima deles e depois levantam-se e vão embora mesmo. Eu já vi muito acidente. Eu rodo muito, não é que eu rodo muito, eu rodo só as madrugadas, eu prefiro a madrugada. E a madrugada junta sempre o álcool. E a pessoa, o gajo, quando está ali no álcool, acha que é o Superman, né? E as trotinetes cobram um preço. Porque aquelas passagens dos elétricos, ele já vem nas pedras, nas calçadas, não encosta naquela... Se mete a roda lá dentro, aquele desequilíbrio vai parar ao chão. E é cada tombo bonito. É cada tombo que você não tem, esse não levanta mais. E você passa perto, ele tá a olhar a mão assim, um dedo tá apontar para um lado, o outro tá para o outro, a cinta cortada, queixo, é muito feio. Eu lembro que o INEM, um tempo atrás, era no bairro Alto ali, é só para os trotinetes. Já tinha uma ambulância já com o símbolo da trotinete lá. Ocupava várias, porque você entrava numa rua, estava atendendo um, entrava em outra, estava atendendo outra.
Aí tinha outro todo cheio de sangue, já à espera do Enem também. Agora, eu não sei o que aconteceu, se foi regra ou se diminuíram a quantidade. Foi uma imposição legal que meteram para aí. De quantidade de trotinetes, sei lá. Sim. Diminuiu muito, assim. Ou Sim. o pessoal roubou todas, ou então sumiu na rua. Já não há tantas trotinetes na rua. Eu vi uma vez o rapaz a girar uma assim, e jogar dentro do Tejo. Qual a necessidade disso? Enfim. É ali perto do marco de frente à Praça do Comércio? Não tem ali dois? Sim. Ele começou aquela escadinha ali, pegou a trotinete, girou, jogou lá embaixo. O que se passa nessa cabeça? A vontade de saber o que passa nessa cabeça. Olha, Samuel, o que mais nós podemos falar? O pessoal está mais tranquilo agora aqui nas perguntas. O pessoal já deve estar cansado também, que nós já vamos para 3 horas, né? Pois, para mim. Olha, quiser fazer então, falar do grupo, quem tiver, chamar o pessoal que tiver, caso tenha o mesmo problema, caso queira fazer parte do grupo, das redes sociais, fique à vontade que o programa é teu agora. Sim.